A nossa história começa com a chegada de uma figura anônima e fantasmagórica que emerge da névoa do deserto. Ele é conhecido apenas como o Estranho. Ao chegar na isolada cidade de Lago, ele é imediatamente provocado por 3 pistoleiros que o insultam no salão. Em um confronto rápido e brutal, o Estranho mata os 3 homens sem sequer piscar. Mas a sua violência está apenas começando. Logo em seguida, ele é confrontado por uma mulher da cidade, Kali Travers, que o acusa de forma desafiadora. Em um ato chocante de dominação, ele a arrasta para o estábulo e a abusa, enquanto a cidade observa em silêncio, paralisada pelo medo. Pouco depois, enquanto o Estranho toma um banho na barbearia, o xerife Sanchal entra para conversar com ele sobre os homens que foram mortos. É nesse momento que Kali retorna, determinada a se vingar. Ela invade o local com uma arma em punho e consegue disparar 2 tiros na direção da banheira antes que o xerife, em pânico, consiga dominá-la e arrancar a arma de sua mão. A cidade, que precisa do Estranho, agora o protege ativamente, mesmo de suas próprias vítimas. A morte dos 3 pistoleiros resolve um problema, mas cria outro muito maior. O xerife e os líderes da cidade, incluindo os donos da companhia mineradora, Drake e Allen, revelam a verdade ao Estranho. Os homens que ele matou haviam sido contratados pela cidade para protegê-los de outros 3 fora da lei, Stacey Bridges e os irmãos Carlin, que estão prestes a sair da prisão e juraram voltar para queimar a cidade até o chão. O pânico se instala entre os cidadãos. Eles sabem que não têm chance contra Bridges e seu bando. Vendo no Estranho a única esperança de salvação, eles lhe fazem uma proposta desesperada. Eles o contratarão para proteger a cidade. Em uma reunião tensa, eles oferecem ao Estranho crédito ilimitado, ou seja, ele pode ter absolutamente qualquer coisa que quiser na cidade, de graça. Hotéis, bebidas, roupas, armas, tudo. Em troca, ele deve organizar a defesa da cidade e impedir a vingança de Stacey Bridges. O Estranho, com um ar de indiferença, aceita a oferta, e a cidade de Lago, sem saber, acaba de entregar as chaves do seu destino a uma força que eles não compreendem. Com a cidade de Lago a seus pés, o Estranho não perde tempo em testar os limites do seu crédito ilimitado. Ele entra nas lojas e adquire tudo o que quer, desde botas novas a charutos, sem pagar um centavo, para o desespero dos comerciantes locais. Ele paga uma rodada de bebida para todo o salão, deixando a conta para a cidade. Ele não está apenas a aceitar a oferta, está a humilhar os líderes da cidade, mostrando-lhes o quão impotentes eles são. A sua primeira ordem oficial, no entanto, é a mais chocante. Ele observa o anão da cidade, Mordecai, a ser constantemente ridicularizado e maltratado pelos cidadãos. Em um ato de pura anarquia, o Estranho nomeia Mordecai como novo xerife e prefeito de Lago, dando-lhe poder absoluto sobre os mesmos homens que o desprezavam. A ordem social da cidade é virada de cabeça para baixo. Em seguida, ele organiza os homens da cidade em um regimento de voluntários e inicia um treino de tiro caótico e inútil, expondo a covardia e a total falta de habilidade deles para se defenderem. As exigências do Estranho tornam-se cada vez mais surreais. Ele ordena que sejam construídas mesas de piquenique gigantes, confiscando a madeira do celeiro de um dos moradores para isso. Ele expulsa todos os hóspedes do hotel para que possa ter o prédio inteiro só para si. E então, vem a ordem mais bizarra de todas. Ele exige 200 galões de tinta vermelha e manda que os cidadãos pintem cada prédio da cidade com a cor de sangue. Enquanto a cidade se transforma visualmente num pesadelo, o segredo sombrio de Lago começa a vir à tona. Em conversas secretas, os líderes da cidade revelam a verdade. O antigo oficial da lei, Jim Duncan, foi chicoteado até a morte em plena rua principal, um crime que a cidade inteira permitiu que acontecesse para proteger os seus interesses na mina. Eles não contrataram os pistoleiros Stacey Bridges e os irmãos Carlin apenas para proteção, eles os contrataram para cometer o assassinato. O retorno deles não é apenas uma ameaça, é o retorno do próprio pecado da cidade. O Estranho não está apenas a preparar uma defesa, ele está a orquestrar uma punição. Ele renomeia a cidade, pintando na placa de boas-vindas uma única palavra: inferno. Enquanto a cidade de Lago é transformada em inferno, os verdadeiros demônios da sua história são libertados. Stacey Bridges e os irmãos Carlin saem da prisão. A sua motivação é clara, eles não estão a voltar para Lago apenas por vingança, eles voltam porque foram traídos. Durante o julgamento, Stacey sempre afirmou que o roubo do ouro foi uma armadilha, uma desculpa inventada pelos líderes da cidade para que eles tivessem um motivo para assassinar o oficial Duncan. Agora, livres, eles cavalgam de volta para o lugar que os condenou, prontos para acertar as contas. As suas preparações para a defesa de Lago, orquestradas pelo Estranho, são bizarras. Ele organiza um grande piquenique na rua principal,
com mesas longas, comida e uma faixa gigante que diz bem-vindos ao lar, rapazes. Os cidadãos armados são posicionados nos telhados, prontos para a emboscada. A cidade inteira prende a respiração, esperando a chegada dos foras da lei. Quando a poeira no horizonte anuncia a sua chegada, o estranho dá o sinal para que todos fiquem prontos. Stacy Bridges e o seu bando chegam à entrada da cidade e param, completamente confusos com o que veem. A cidade pintada de vermelho, a festa macabra montada em sua honra. Hesitantes, eles entram. É o momento da emboscada. Mas, nos telhados, o pânico toma conta. Os cidadãos de Lago, os mesmos que conspiraram para matar um homem, agora estão paralisados pelo medo. Ninguém atira. O plano, como eles o entendiam, falha miseravelmente. Vendo a covardia dos moradores, os foras da lei percebem que a cidade está indefesa. Eles tomam o controlo, transformando a festa de boas-vindas numa noite de terror. Eles disparam contra os prédios, apossam-se do hotel e incendeiam o estábulo. A cidade de Lago está a pagar o preço pela sua traição e covardia. E no meio do caos, o seu anjo da guarda, o pistoleiro que eles contrataram para os proteger, desapareceu. O estranho abandonou-os, deixando-os para enfrentar sozinhos os demônios que eles mesmos criaram. Em um ato final de vingança, Stacy confronta e mata a sangue frio Morgan Allen, um dos donos da mina e um dos homens responsáveis por sua prisão. A cidade, agora sem seu protetor, paga o preço por sua covardia e pelos seus pecados do passado. Mas, quando toda a esperança parece perdida, das sombras da noite, o estranho ressurge. Ele não retorna como um salvador, mas como um carrasco. O que se segue não é um tiroteio, é uma exterminação. Usando a escuridão, armadilhas e uma brutalidade fantasmagórica, o estranho caça os foras da lei um por um. Ele não é apenas um pistoleiro, ele é uma força da natureza, um anjo da morte executando um julgamento final. O confronto culmina com a vingança contra as Stacy Bridges. Em uma cena que espelha o crime original da cidade, o estranho não usa sua arma, mas sim um chicote. Ele chicoteia Bridges até a morte, da mesma forma brutal como o oficial Jim Duncan foi morto anos antes, revelando que sua missão nunca foi sobre proteger a cidade, mas sim sobre vingar o homem que ela traiu. Com os foras da lei e os líderes corruptos da cidade mortos, a purgação está completa. Pela manhã, o estranho se prepara para partir. Ele passa pelo anão Mordecai, que está a esculpir uma nova lápide para o túmulo do oficial assassinado. Mordecai pergunta o nome do estranho, mas ele não responde. Ele simplesmente cavalga de volta para a névoa do deserto, desaparecendo tão misteriosamente quanto surgiu. O final de O Estranho Sem Nome é uma obra-prima de ambiguidade. Quem era o estranho? Era o fantasma de Jim Duncan, o seu irmão, ou o próprio diabo, que veio cobrar uma dívida? O filme nunca nos dá a resposta, e é exatamente aí que reside o seu poder. Ele não era um herói, era a personificação da vingança, uma força sobrenatural que não veio para salvar a cidade, mas para forçá-la a encarar o inferno que ela mesma criou.